Simplesmente a receita que revolucionou as cocadas aqui na internet. É a minha cocada de milho, meus amigos e minhas amigas. Essa receita foi bastante copiada aqui no YouTube e hoje eu tô trazendo pra você de uma outra forma pra não ter erro, tá? Antes de eu ir pra receita, nossa parceria, né? Senta o dedo no like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Meus amigos e minhas amigas, é claro que para fazer essa receita vamos precisar do milho, né? Esse milho aqui é milho de espiga, aqueles milho que a gente compra no sacolão, no supermercado. Cortei ele bem cortadinho, tá? Tá bem debulhadinho. E para fazer essa receita, especificamente, eu recomendo que vocês usem milho de espiga. Ô Will, posso usar milho de latinha? Pode, não tem problema nenhum. Porém, o milho de espiga vai trazer aquele gostinho bem mais intenso, né? Do que o milho de latinha, tá? Coloquei tudo aqui dentro do meu liquidificador, junto com o leite, tá? Leite de vaca mesmo. E, diferentemente das outras receitas, eu coloco neste momento leite em pó. Finalizo com água. Isso tudo para ele poder triturar bem, viu, meus amigos? Vou ligar o liquidificador aqui e vou deixar triturando por 4 minutos. Milho muito bem liquidificado, sem nenhum gruminho. Agora bora lá para nossa panela para a próxima etapa. Simbora! Vocês podem ver que aqui dentro da panela já coloquei o meu coco raladinho fino, tá? Tô usando coco fresco, aquele que você compra no mercado, tá? Aquele coco seco. Eu descasquei com daquele método do micro-ondas que eu já ensinei aqui no canal, tá? E ralei. Ralei com essa parte do ralador aqui, ó, essa parte mais fininha, tá bom? Mas vocês podem triturar ele completamente no liquidificador, no processador ou ralar mais grosso se você quiser, tá bom? Então, pra gente começar de vez essa receita, nós vamos despejar aqui dentro da nossa panela 2/3 do açúcar. Presta atenção, meus amigos. Diferentão, tá vendo? Eu não coloco o açúcar total, eu deixo 1/3 aqui, ó, reservado pra gente poder finalizar o processo de cristalização. Porque eu percebi que muita gente errou no processo de cristalização desse doce e não tava obtendo um doce mais firminho, e sim um doce mais mole, tá bom? Liguei meu fogo e agora eu vou misturar isso aqui até esse açúcar começar a derreter e o coco começar a soltar sua umidade característica, né? Que vai dar aquele gostinho de leite de coco que você já sabe, né? Ah, e nossa misturinha tá aqui guardadinha de canto, tá? Logo, logo nós vamos usar ela, combinado? Tá aí, meus amigos, olha só, nosso açúcar já derreteu, o coco começou a soltar o seu líquido, como você pode perceber, olha, ele tá bem úmido, né? E é neste momento que nós vamos colocar água. Por quê? Essa água vai fazer abaixar a temperatura e vai ajudar no cozimento do nosso coco, tá bom? Para o nosso coco não ficar com aqueles fiapinhos que não é legal, né? E agora sim, neste momento nós vamos colocar a nossa batida de milho, só que eu vou colocar ela coado, tá bom? Vou usar aqui a peneirinha para poder coar. Will, eu posso usar ele direto sem poder coar? Claro que pode, meus amigos, porém vai ficar com aqueles fiapinhos, né, que tem no milho, por mais que você triture, e ele não cozinha direito. Por mais que você deixe no fogo, ele não vai cozinhar direito. Então, eu recomendo que você use o suco dessa mistura que nós batemos no liquidificador, que vai ficar com um sabor bem mais gostoso, bem mais puro, combinado? Pronto, o líquido já completamente coado. Ficou aqui o nosso bagaço, que você pode fazer até um bolinho que eu já tenho aqui no canal. Se você não viu, clica no card e assista, tá? Bolo de bagaço de milho. E agora vamos misturar esse trem aí sem parar, tá, pessoal? Até ele começar a engrossar. Por quê? O amido vai começar a agir e vai engrossar esse caldo, tá bom? Olha só, você pode perceber que nosso caldo começou a engrossar, parecendo bem aquele curau, né? Aquele mingau de milho. Então nós vamos vir aqui de vez em quando e dar uma mexida, tá bom? Até reduzir. Olha só, tá reduzindo, você pode ver que tá engrossando, tá? E, consequentemente, tá cozinhando todo o nosso mingau para poder tirar aquele gosto terroso, aquele gosto rançoso, né, meus amigos? Olha aí, meus amigos, reduziu bastante, tá vendo? Mas ainda tá bem líquido. Por quê? É nessa hora que você lembra lá do nosso açúcar que reservamos? Então, é agora que nós vamos colocar para poder ajudar no processo de cristalização dessa cocada de milho, tá?
pode colocar tudo e mexer. E agora, pessoal, é sem medo. Pode mexer de vez em quando, tá? De 3 em 3 minutos, que essa cocada ela vai ficar um pouco mais líquida novamente, porém ela vai reduzir. Então você vem aqui de 3 em 3 minutos, vai mexendo até ela reduzir naquele ponto tradicional de cocada. E o ponto é esse, meus amigos. Olha só, ela desgruda do fundo da panela, eu puxo ela pra cima e ela quase que não se movimenta, ela praticamente fica no lugar, tá vendo? Então é essa hora que eu desligo o meu fogo e mexo até sentir no braço que ela tá endurecendo. E logo em seguida é só colocar num tabuleiro. Aqui eu tô usando um tabuleiro que eu forrei papel manteiga, tá? Mas se você não tiver papel manteiga, pode untar com margarina que vai desgrudar, vai dar certo do mesmo jeito, viu? Tudo já distribuído aqui. Ah, uma coisa bem importante que eu falei pra vocês, aliás, que eu não falei pra vocês, que essa forma ela tem 30 por 20, tá bom? 30 por 20. Agora nós vamos deixar isso aqui esfriar completamente, tá? Que ela vai começar a endurecer e logo em seguida nós vamos cortar essa cocada de milho. Bom, meus amigos, passou o tempo, tá? A nossa cocada, ela já tá, ó, perfeita. E eu tomei liberdade, vocês podem ver aqui, ó, já tá cortadinha, tá vendo? Eu cortei 5 por 8, tá? Que geralmente é o tamanho que eu corto as minhas cocadas. Detalhe, essa cocada tem que ser cortada ainda morna, tá bom? Não pode ser cortada com ela nem quente, tá bom? Porque você vai cortar, ela vai colar uma na outra, e nem muito fria, tá bom? Porque senão você vai cortar, ela vai partir. Agora eu vou mostrar pra vocês como é bem simples, né? Como ela já tá cortada. Se você tiver untado com papel manteiga, é só você puxar aqui, ó, que ela vai sair automaticamente, ó. Desse jeito, tá vendo? Ó, tá saindo já, ó. Olha aqui, ó. Agora, se você for fazer untando a forma, é só você virar aqui assim, ó. Desse jeito, com cuidado, ó. E puxar, ó, que ela vai se soltar, tá bom? Aqui, como já tá cortado, vai ficar bem mais fácil de poder tirar as nossas cocadinhas. Olha só, ó. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda, meus amigos. Olha essa cor e o cheiro de milho. Eu juro pra vocês, na hora que você fizer essa cocada, o cheiro que vai ficar, vai dar vontade de você comer ela quente mesmo, ó. Olha só que coisa linda que ela fica, ó. Olha isso. Topzera, não ficou, meus amigos? Meus amigos, olha que coisa mais espetacular, coisa mais linda. Vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha isso aqui, meus amigos. Olha a qualidade dessa cocada. E é desse jeito que faz, tá? Ó, ela tem que ficar, ó, bem firme, olha. Você pode ver que ela não tá mole, olha. Olha só. Tá linda, não tá? Agora, você quer ver como é que ela fica por dentro, ó? Olha só, olha isso, ó. Olha, bem úmida, meus amigos. É uma explosão de sabor na sua boca. Você vai morder isso aqui, eu tenho certeza que vai remeter você lá naquela receita de curau, de mingau de milho verde. Acho que tem outros nomes, sim, dependendo do local que você tá aqui no Brasil, né? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, por favor. Olha, show de bola, né? E eu não vou esquecer não, né, meus amigos aí do Faça e Venda. Opções pra vocês venderem, ó. E ganhar bastante dinheiro com saquinhos adesivados que custa centavos, ó. É muito fácil, muito simples de se fazer. Opa, meu Deus do céu, já tá aí o Will estabanado novamente. Muito fácil, muito simples de se fazer e você vai ter um lucro garantido. Agora, se você for da minha turma do Faça e Coma, vamos comer isso tudo aqui sozinho e dar uma engordadinha, né? Porque vou te falar uma coisa, viu? Comida foi feita pra comer, né? Nós vamos pra academia pra poder malhar pra comer, né? Não? Agora, se você não vai na academia, faz uma caminhadinha depois e tá resolvido. Curtiu a receita? Então, não esquece, hein? Sinta o dedo com força nesse like aqui. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, você já sabe, né? Me marca, @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!